ótica que o Daniel nos trouxe, não tinha pensado nisso sobre eleger só pessoas que ferram o país. É exatamente, eles estão colocando nos cargos de poder pessoas que estão fazendo um monte de M para que você perca a confiança nas instituições. Quando um cara está lá governando e ele é um péssimo administrador, você perde a confiança no sistema. Quando o pessoal vai fabricar lei, fabrica um monte de lei fuleira da cebola, você perde a confiança na fabricação da lei. Quando o cara está lá no setor da justiça e faz um monte de coisa que atropela a justiça, você perde a confiança no sistema. O que eles estão fazendo, e as pesquisas mostram isso, é tirar das pessoas a confiança no sistema. Para quê? Para que as pessoas sejam levadas a acreditar que a melhor coisa é não escolher mais um representante eleito. É deixar os sabichões escolherem por nós, porque eles escolhem melhor. Só que aí, meus amigos, é exatamente aí que você não tem o poder vindo do povo, você não tem mais alternância de poder e você não tem mais a garantia que os líderes podem ser punidos. Achando que o sistema está falindo, você vai aceitar um sistema completamente tirânico, tá certo? E essa aqui é a ideia, perfeito? Então, meus amigos, o que está sendo implementado diante dos nossos olhos não é uma ordem internacional nova apenas. O que está sendo implementado diante dos nossos olhos não é apenas uma mudança de modelo político, não é apenas uma mudança de paradigma. O que nós estamos vendo ser implementado diante dos nossos olhos é o governo do anticristo, meus amigos. E aqui nesse momento eu fico indignado de novo, lembrando daquelas igrejas que ficam só pregando blá blá blá, aqueles líderes que só pregam 171, somebody love, enrolação, enganação para arrancar teu dinheiro. Meus amigos, muito cuidado com uma igreja que em 2025, ou um pastor em 2025 que não prega sobre o final dos tempos, porque tudo que está escrito no livro do Apocalipse está se cumprindo diante dos nossos olhos, ok? Se você está numa igreja e se você é seguidor de um pastor, de um líder cristão que não fala sobre Apocalipse e não compara o livro do Apocalipse com o que está acontecendo hoje, você está fazendo o papel de idiota. Você está sendo um idiota útil e você não será inexcusável. Você está no me engana que eu gosto, tá? Tá dando uma de sonso, de bobo. Esse é o engano final, é o engano do final dos tempos, como a Laís Teixeira, nossa aluna que mora lá em Boston, nos Estados Unidos, está escrevendo. Ok? Paulo escreveu em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ok? O apóstolo Paulo já alertava que no final dos tempos muitos abandonariam a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que vão dizer para você que Apocalipse não existe, que Jesus não vai voltar para resgatar sua noiva. O movimento tecnocrático, ele não é uma mudança de modelo, uma mudança de governo, ele é o governo do anticristo. É por isso que todos esses caras que propõem esse modelo tecnocrático, eles são contra o cristianismo, porque eles servem às trevas. O modelo tecnocrático, meus amigos, foi criado lá no ano 1930 com a participação do avô do Elon Musk, o Joshua Haldeman. Esse movimento não morreu, esse movimento de 1930, pelo contrário, ele está mais forte do que nunca. E ele não apenas está mais forte do que nunca, ele está sendo implementado diante dos nossos olhos. E você, olhando com calma, você vai ver que, na verdade, o movimento tecnocrático não é um movimento político, ele é a implementação do reino do anticristo, do controle total da marca da besta, sem a qual você não vai poder comprar nem vender, substituição do dinheiro pelo dinheiro digital e o dinheiro ficando no implante embaixo da pele das pessoas devido à internet dos corpos. Ok? O movimento tecnocrático está super vivo, super implementado. O movimento tecnocrático é a desculpa para implementar o governo do anticristo. Está tudo diante dos nossos olhos. Por que as igrejas não pregam? Porque está se cumprindo a profecia macabra que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, 1 Timóteo 4:1, repito, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Abandonar a fé, apostatar da fé, não é a pessoa sair da igreja, ela é continuar na igreja, achar que está salva, mas está indo para o poço do inferno. Essa é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja do mundo atual. É a igreja que parece que é rica, mas é pobre. Parece que enxerga, mas é cega. Parece que está vestida, mas está despida. Jesus fala, aconselho-te que de mim compre colírios para os seus olhos, ouro refinado no fogo e vestes de tecido de linho fino. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus é uma igreja que, olhando de fora com os olhos humanos, e lembrando, os olhos humanos só veem a aparência, não vê o coração. Os olhos humanos olham para essa igreja e veem uma igreja linda, maravilhosa, cheia de celebridades, as mulheres com os seios gigantescos, o glúteo gigantesco, os caras com a cara toda quadrada, cheia de harmonização facial, boca desse tamanho, uma igreja de pessoas assim que acham que são lindas, ricas, maravilhosas, e Jesus fala, vocês são pobres, cegos e nus. Essa é a igreja de Laodiceia hoje. Não se enganem. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Se você se coloca como um líder de um rebanho, você não prega a palavra, meus amigos, aí o peso vem grande pra caramba. Eu tô dando um alerta, tô dando um aviso. Tô dando um aviso para os líderes que não pregam a sã doutrina e estão se fingindo de bobo, não vendo que o Apocalipse está se implementando diante dos nossos olhos. Toma cuidado. E tô dando um alerta pra você, que é ovelha desse tipo de líder, que prega mentira e você acha que a culpa vai ser só dele. A culpa é sua também, que você tá batendo palma pra mentira. Você tá dando glória pra mentira. Você tá sustentando a mentira quando você bate palma e fala que a pregação foi linda, quando nenhum versículo foi pregado e não se foi falado sobre pecado, mudança de vida, abandonar o pecado, sair da podridão, sair da transgressão, andar na linha, deixar para trás as coisas que ficam, seguir para o alvo em direção da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Meus amigos, o evangelho não é venha para a igreja que vai dar tudo certo. O evangelho é quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. Isso é o evangelho, ok? Se a tua igreja, o teu pastor não prega o evangelho da cruz e você continua batendo palma, você é conivente. Você é conivente, você também tem culpa no cartório.
Fica batendo palma para pregação de falsa doutrina, doutrina de demônios, espíritos enganadores, agindo no púlpito em cima das pessoas, os pastores com a cara gigante de harmonização facial, com os cornos todo deformado, com a cara quadrada. Fica batendo palma para isso, para você ver. Se não, na hora que caiu o fogo em cima de Sodoma e Gomorra, não cai em cima de você também. Porque você também estava patrocinando e dando glória e incentivando esse tipo de mentira. Como é que um pastor hoje pode não perceber que a marca da besta e o sistema do apocalipse já está implementado diante dos nossos olhos? Ele está anestesiado espiritualmente, ele está cego. O inimigo cegou o entendimento da humanidade para que não enxergue a verdade. Ou seja, a marca da besta não é mais uma profecia, é um projeto em andamento. Cada chip implantado na internet dos corpos é um passo rumo à marca da besta. Cada moeda digital centralizada é um passo rumo à marca da besta. Cada tecnologia de rastreamento e crédito social é mais um passo rumo à implementação da marca da besta. Como é que eles não enxergam isso? Como é que eles não enxergam isso? Vai ser cego assim, meu amigo, lá onde o vento faz a curva. Aconselho-te que você, diante de Jesus, peça para ele colírio para os seus olhos, para você voltar a enxergar, porque você enxerga como homem, você só vê a aparência, você não enxerga como Deus que vê o coração. Você olha para o mundo, você só vê a aparência, você não compara os fatos do mundo com as doutrinas da Bíblia, porque se você comparasse o que está acontecendo no mundo com a Bíblia, você veria que o final dos tempos já chegou. E muitos, a maioria dos cristãos vai aceitar com alegria o reino do anticristo, a tecnocracia, o crédito social, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do salário do ser humano por uma renda básica universal, substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, substituição da internet das coisas pela internet dos corpos, aceitar implante embaixo da pele, aceitar isso tudo, tá? Para o bem coletivo. Vamos aceitar isso, pessoal. Crédito social é bom, é para o bem coletivo. Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital é bom, é para o bem coletivo. Monitoramento total da sociedade para procurar bandido e fazer pré-crime. É bom, é para o bem coletivo. Eles vão falar, é bom, é para acabar com a corrupção, é para salvar o planeta. Mas, na verdade, as pessoas estarão entregando a sua alma para a besta. Ok? O apóstolo Paulo, ele já alertava sobre isso. 2 Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, essa nova tecnocracia, ela não apenas governa o corpo das pessoas e a economia, ela quer governar a mente, o espírito, o templo de Deus, que somos nós. Implante cerebral, manipulação genética, controle do pensamento, meus amigos, tudo isso está claramente apontando para a ousadia satânica de se colocar no lugar do Criador. Por isso, meus amigos, não se deixe seduzir pelas promessas de eficiência, segurança, paz e progresso. Não se curve diante do ouro digital das moedas centrais. Não entregue a sua liberdade espiritual em troca de um prato de lentilha tecnológico. Meus amigos, o tempo é curto, a besta está se levantando e a tecnocracia é o ensaio geral para o governo do anticristo. Mas lembrem-se, assim como está escrito, o Senhor Jesus destruirá o homem da iniquidade com o sopro da sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2:8. Meu amigo, cuidado para você não entrar nesse sistema, porque é um sistema que já perdeu, porque é um sistema falido, tá? A Bíblia diz em 6:9, em breve o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés. Amém? A Bíblia diz que Jesus vai tragar, não apenas expôs ao escândalo e à vergonha os principados e potestades, mas Jesus também, meus amigos, ele vai anunciar a vitória sobre a morte, vai declarar onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória, tragada na cruz foi a morte. A Bíblia promete para aqueles que recebem Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, promete, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu digo para vocês, a Bíblia é clara quando diz, aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por mim, esse sim há de salvá-la. Jesus disse, não vos admireis se o mundo vos odiar, porque antes de odiar a vós, odiou a mim. O mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. João 8:31. Aquele que permanecer na minha palavra será verdadeiramente o meu discípulo e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz para todo aquele que recebe Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, o inimigo vem para cima de você por um caminho, mas volta desbaratado por 7. A Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. A Bíblia diz que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. A Bíblia diz que nós temos poder para fazer qualquer coisa, porque não há nada impossível para Deus e não há nada impossível que crê. Quem crê verá a glória de Deus. Mas para ver a glória de Deus, você precisa abandonar o pecado. Você precisa deixar de ser invejoso, deixar de ser recalcado, deixar de ser mentiroso, deixar de ser uma pessoa nojenta, fofoqueira, deixar de ser uma pessoa desagradável, amargurada, ruim de jogo. Peça a Jesus o livramento. Jesus diz no Sermão da Montanha, Mateus 5, aquele que está sobrecarregado, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se é invejoso, pede para Jesus, Senhor, me tira a inveja. Você é recalcado, você fala, Senhor, me ensina a amar a mim mesmo. Você é uma pessoa escrava do pecado, você fala, Senhor, me liberta, porque o Senhor é o verdadeiro libertador. Você é uma pessoa que não consegue ser feliz, você fala, Senhor, eu recebo hoje a alegria do Senhor, que é a nossa força. Você que é uma pessoa cheia de amargura, eu te digo, libere o perdão, porque quem não perdoa não é perdoado. E quem não é perdoado não entra no céu. Isso tudo que eu falei é se santificar. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Por isso você precisa se santificar. A água da palavra, a Bíblia é uma água que te limpa. João 15 diz, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador.
Todo ramo que está em mim dá fruto, eu limpo para que dê mais frutos. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra é uma água que nos limpa. E você, ouvindo essa pregação que eu estou fazendo aqui hoje, já está sendo limpo pela água da palavra. E eu profetizo em nome de Jesus, receba santificação, receba o Espírito Santo, receba santidade, receba mudança de vida e receba a restauração da tua vida, porque a vontade de Deus é que você possa ir bem em todas as coisas. Mas para você ir bem em todas as coisas, você tem que abandonar o pecado. Isaías nos ensinou claramente. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para não ouvir a nossa oração, nem as mãos do Senhor não estão encolhidas para não nos abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso tem que arrancar o pecado, retirar o pecado, porque Deus não mora em casa suja. Deus não mora em vida suja. Deus não mora em lugar onde tem pecado. Ok, meus amigos? Deus não mora, não vai morar, não tem chance. Sem condição, sem chance. Ele não mora e ele não vai morar. Ok? E hoje, meus amigos, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador. Ok? Você tem essa oportunidade.